Certamente, você já deve ter ouvido falar das comunidades Roma na Macedônia do Norte. Há uma cidade onde os Roma vivem e, de fato, eles têm sua própria municipalidade. Neste contexto, talvez essa seja a melhor representação da cultura romani no mundo, localizada a cerca de 6 quilômetros ao norte da capital, Skopje. A apenas 20 minutos de carro, encontramos uma área residencial isolada, conhecida como Chuto Orizari, que é muitas vezes referida de forma coloquial como a piada, pois, neste lugar, apenas pessoas de origem Roma habitam. Como sabemos, os Roma compõem uma parte significativa da população de diversos países. Eles estão presentes especialmente na Turquia, nos Balcãs e em várias nações europeias. Estima-se que seu número oscile entre 20 e 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Ao que parece, muitos permanecem desconhecidos na Macedônia do Norte. Uma dessas comunidades se destaca e, de fato, é a maior área Roma nos Balcãs e em toda a Europa. Não se trata apenas de uma área Roma, mas sim de uma verdadeira municipalidade, que, por estar situada em Skopje, suscita nosso interesse em entender como a comunidade Roma vive. O local de residência simboliza a distintiva bandeira do povo Roma. Alguns se referem a essa bandeira como a bandeira Roma, embora é importante destacar que os Roma não gostam de serem chamados simplesmente de Roma e se ofendem quando associados a esse termo. Eles afirmam com orgulho que são ciganos, não Roma. Essa distinção é feita em virtude das conotações negativas que o termo cigano carrega, que muitas vezes está associado à mendicância e outras atividades ilegais. Até mesmo guias turísticos, ao indicarem os mendigos nas praças das cidades, os distinguem como não sendo seus compatriotas, mas sim como ciganos. Assim, os Roma, que vivem uma vida digna, se afastam do rótulo de ciganos e preferem usar o termo Romani. Se você observar o símbolo circular na bandeira, notará que ele é semelhante a um que se encontra no centro da bandeira da Índia. Esse símbolo se assemelha a uma roda. Isso nos leva a inferir que os ciganos migraram ou foram forçosamente deslocados da Índia para os Balcãs e a Europa por várias razões. Há relatos de que, entre os séculos IV e VI da era cristã, os ciganos fugiram de guerras ou foram capturados e escravizados, sendo transportados para os Balcãs. Atravessaram a Ásia Central e até mesmo o Oriente Médio, até chegarem à Europa Central, onde recomeçaram suas vidas. Ao longo da história, enfrentaram diversas formas de discriminação. Mesmo depois de chegarem à Europa, foram perseguidos e deportados. Apesar desse passado difícil, o maior feito dos Roma é a preservação de sua identidade étnica e cultural. Embora estejam sob os tetos de diferentes nações, eles não se assimilam. Ao contrário, mantêm a unidade dentro de suas comunidades, criam bairros e transmitem com sucesso a identidade e a genética Roma às futuras gerações. O talento musical e as habilidades artísticas do povo Roma foram descobertos e apreciados em tempos antigos, contribuindo significativamente para a formação e a difusão da cultura musical na Europa Central. Em diferentes períodos históricos, os Roma se destacaram pela música e pela dança, demonstrando verdadeiro domínio nessa forma de arte. Se você passar um tempo em países como a Albânia, Macedônia do Norte, Kosovo, Bulgária e Turquia, será comum ouvir melodias Romani e ver artistas Roma em muitos dos gêneros musicais locais. O mais significativo legado que os Roma deixaram ao mundo é, sem dúvida, sua música. Ao contrário de cientistas renomados, equipes esportivas de destaque ou imponentes patrimônios históricos, sua existência é amplamente sustentada pela música. Eles compreenderam sua natureza entretenedora e talentosa, o que os levou a inventar carros móveis e organizar turnês como comerciantes itinerantes ou artistas. Não só na música, mas também na dança e nas artes circenses, eles conseguiram se encontrar e encontrar atividades que lhes agradam. Fisicamente, os Roma apresentam semelhanças marcantes com os indianos.
O fundo verde da bandeira simboliza a terra, enquanto o azul representa o céu ou os céus. A inclusão da roda na bandeira simboliza as tradições nômades do povo cigano, suas viagens sem fim e migrações. Se hoje os ciganos levam uma vida sedentária, no passado eles frequentemente buscavam novas terras, sem possuir um estado independente e livre, tornando-se cidadãos de outros países. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Era da Jugoslávia, os Roma enfrentaram diversas perseguições, opressões e tratamentos desumanos. Estima-se que, ao longo do último século, entre 200 mil e 500 mil ciganos foram assassinados. Nos dias de hoje, muitos deles se recusam a registrar sua etnia como Roma, para não enfrentarem novas formas de discriminação, sendo forçados a aceitar a identidade étnica da maioria nos países onde vivem. Contudo, em Chute Orizari, na Macedônia do Norte, a situação é completamente diferente. Nesta área, localizada ao norte de Skopje, os Roma vivem livremente. Seus direitos políticos são protegidos. Apenas nesta região da Macedônia do Norte, eles têm um território onde podem se sentir em casa. Embora respeitem as leis e regulamentos do país, desfrutam de completa liberdade em termos de estilo de vida, levando uma vida separada do centro da cidade, ancorada em sua própria cultura. As pessoas aqui residem em casas de tijolos de 2 ou 3 andares, possuindo vastas extensões de terra. Diferentes indivíduos vivem em casas separadas, criando uma comunidade predominantemente muçulmana que se mostra acolhedora em relação aos outros. Do contexto geral, fica evidente que formaram uma comunidade pacífica e desenvolvida. Assim que você sai de um táxi e adentra essa área, é recebido por um estilo de vida mais moderno do que o esperado. No centro da área, em ambos os lados da estrada, existem lojas que, em sua maioria, estão voltadas para os Roma, vendendo têxteis e alimentos típicos do povo. Aqui, eles têm sua própria língua e se organizam como uma municipalidade, com líderes também entre os ciganos. Possuem até canais de televisão próprios e seus habitantes conduzem suas vidas diárias em total consonância com as tradições ciganas. Você pode imaginar esse local como uma municipalidade separada da Macedônia, no coração da capital. É claro que as pessoas podem falar macedônio, mas não entendem inglês. Se você for lá sozinho, com uma câmera grande, provavelmente enfrentará uma reação séria. Nosso guia tentava constantemente explicar aos proprietários das lojas por que a câmera era necessária, o que dificultou tirar tantas fotos detalhadas quanto desejávamos. Sem contar que muitos se opõem abertamente a conceder entrevistas, alegando que criadores de conteúdo de redes sociais já utilizaram a boa vontade da população para seus próprios fins. É por isso que preferem não ter câmeras apontadas para eles, filmando ou entrevistando. Alguns raramente permitem que sejam filmados ou façam poses em frente às câmeras, enquanto outros demonstram uma atitude fria e até hostil, especialmente no contato inicial. Não recomendo usar a palavra cigano. A atitude deles em relação a você pode mudar de forma abrupta e podem demonstrar um comportamento hostil. Em relação a você, há uma expressão em sua língua que significa que você é considerado um estrangeiro. Zav Kol Yu Go. Isso tem um pouco do conotado similar ao termo gringo, usado pelos mexicanos para se referir a brancos, em especial cidadãos americanos. Na rua principal da área, ou, melhor dizendo, da pequena municipalidade cigana, você verá uma abundância de têxteis. Esses produtos se assemelham a réplicas de várias marcas caras. Contudo, esses indivíduos costumam ter uma renda mensal relativamente baixa, e não se espera que vendam produtos originais. Essas roupas parecem cópias exatas de produtos falsificados, fabricados na China e na Turquia. Os próprios vendedores do mercado admitem que os produtos são falsos. Ao observar os habitantes da área Romani, você perceberá que, embora alguns tenham uma boa renda, a maioria são pessoas de baixa renda,
até mesmo em comparação com cidadãos da Macedônia do Norte, que geralmente ganham no máximo cerca de 500 euros por mês. Segundo nosso amigo cigano, a renda mensal média entre eles gira em torno de 300 euros, e alguns não chegam nem a isso. Contudo, a presença mais positiva nesta comunidade cigana é a das crianças. É impressionante notar que há inúmeras crianças na área, tanto nas ruelas como nos parquinhos, predominantemente meninos. Se permanecerão em sua área após os 18 anos, ou se buscarão se mudar para países como a Alemanha após concluírem a universidade, ainda não está claro. Essa incerteza é explicada pela alta taxa de desemprego, que ronda os 50% e pode ser até mais elevada em toda a Macedônia do Norte, onde a taxa chega a cerca de 30%. Os que conseguem trabalho frequentemente recebem um salário miserável. Nessa área, destacam-se belos mercados, praças, parquinhos, uma escola e um centro de saúde. Todos projetos que, segundo relatos, foram iniciados pelo prefeito cigano. Eles até construíram um parque de diversões. A comunidade cigana se esforça sinceramente para criar condições de vida melhores. É inegável que algumas ruas laterais evidenciam sinais de desgaste. Em certas áreas, os paralelepípedos estão quebrados. Isso não pode ser resolvido de uma vez em qualquer lugar do mundo e requer orçamentos significativos. Algumas das casas habitadas por ciganos são adornadas com colunas em estilo europeu e até longas colunas verticais que lembram a antiga Roma. Essas casas, de estilo palaciano, pertencem àqueles que recebem salários mais altos em países europeus e as constroem para si na sua área. No final das contas, a principal economia dessa área é sustentada por aqueles que trabalham em países europeus, retornando com dinheiro que investem em sua região. Caso contrário, seria quase impossível para os residentes ciganos obterem lucros significativos apenas a partir de um comércio pequeno. Alguns ciganos lidam de forma humorística com grandes empresas têxteis, exportando produtos para o exterior e garantindo sua renda. No entanto, a maioria consiste em pequenos comerciantes. Assim, alguns se veem forçados a trabalhar em outros países e trazem o dinheiro de volta, o que acaba se revertendo em investimentos para sua área. Dessa maneira, os moradores da região acabam beneficiando-se da situação atual e garantindo sua subsistência. Por exemplo, os que habitam essas bonitas casas retornam à sua área durante o verão, organizando grandes casamentos e festas ciganas. Um rico imigrante cigano que deseja celebrar seu casamento entre seus compatriotas, naturalmente, aluga um espaço ao lado, contrata um grupo musical cigano composto inteiramente por ciganos e compra bebidas e alimentos dos comerciantes locais. Além disso, adquire souvenirs caros dos comerciantes locais para presentear seus entes queridos, contribuindo assim diretamente para a economia cigana. Se você perceber novos modelos de carros alemães, especialmente durante o período de verão, é bem provável que o proprietário viva na Europa e esteja em sua terra natal de férias. Os ciganos, assim como os macedônios do norte, têm grande admiração por automóveis alemães. Entretanto, apesar de algumas casas parecerem bem construídas, muitas delas permanecem em estado de tijolos, com a pintura incompleta. Isso pode ser devido a duas razões: ou não possuem orçamento suficiente para finalizar a construção imediatamente e a completam em intervalos, ou, para evitar o pagamento de impostos sobre a construção completa, preferem deixar as casas em estado inacabado. Ambas as opções são bastante prováveis. Quanto aos trabalhadores que constroem essas casas, há não só ciganos, mas também albaneses. Se você observar de perto alguns dos operários e conversar com eles, deve perceber claramente que não são ciganos. Rumores indicam que não apenas ciganos comuns, mas também músicos ciganos de renome mundial vivem e constroem suas casas em Chuto Orizari. Um contraste notável reina na cidade, pois bem em frente às mansões luxuosas de múltiplos andares, existem barracos em que as pessoas mal conseguem sobreviver.
Aqueles que habitam essas habitações precárias têm seus próprios quintais e os banheiros geralmente ficam na rua. O interior dessas moradias reflete uma vida bastante complexa, e alguns ciganos são forçados a levar uma vida extremamente modesta. Contudo, os ciganos são conhecidos por serem pessoas muito educadas e, de fato, alguns podem até convidá-lo para jantar em suas casas, oferecendo chá, café e qualquer comida que tiverem à disposição. Um exemplo é uma família que preparou um clássico prato romani chamado ronja e se mostrou feliz em oferecê-lo a você. Essa iguaria consiste principalmente em carne de cordeiro, feijão verde e tomates. A maioria dos ciganos tem familiaridade com esse prato e o aprecia muito, especialmente na Macedônia do Norte, onde são grandes apreciadores de pratos com carne. Esse gosto se estende à comunidade cigana. Embora os ciganos normalmente prefiram alimentos apimentados, se você se deparar com o prato chamado ronja, perceberá que ele utiliza pouco tempero, permitindo que o sabor da carne se sobressaia. Se você tiver a oportunidade de visitar uma família cigana, notará que a vida doméstica de homens e mulheres possui diferenças marcantes. Dentro da casa, há uma clara divisão de responsabilidades entre homens e mulheres nas famílias ciganas. O chefe da família, ou patriarca, é indiscutivelmente um homem. Embora não se trate de uma hierarquia rígida, são quase sempre os homens que lidam com o sustento, as ferramentas e os itens domésticos da família. Ao mesmo tempo, as mulheres desempenham o papel de donas de casa, ficando responsáveis por todas as tarefas domésticas. Os homens costumam ter mais autoridade e influência nas decisões gerais sobre o comportamento da casa. Eles valorizam a convivência próxima com seus filhos e prezam por laços familiares fortes. Por exemplo, as crianças ciganas não precisam deixar a casa da família para se mudar para outra residência na vizinhança até se casarem. Os ciganos apreciam viver em conjunto, como uma unidade, dando voz a cada membro da família e respeitando a contribuição de todos. A distribuição de responsabilidades, embora clara, não retira a essência da cooperação e do afeto entre eles. Por fim, é importante mencionar que as festas e eventos são parte integrante do cotidiano cigano. Nessa comunidade, é comum a realização de concursos de beleza, onde escolhem as meninas mais lindas e jovens de sua região. Essas garotas se vestem com trajes de gala e se maquiam de maneira exuberante. Tudo em um salão de festas alugado. Os jurados que determinam quem é a mais bela também são escolhidos entre os ciganos do bairro. Com base na avaliação destes juízes, os ciganos elegem uma jovem vencedora. Durante a celebração, há música, dança e festividades. A menina ganhadora é premiada com diversos prêmios durante essa festa. São preparados pratos variados e diversas apresentações que têm a intenção de honrar a comunidade roma na Macedônia do Norte. Para essas ocasiões, a festa é realizada em grande estilo, com a presença do presidente da Macedônia e do prefeito do distrito Roma, que comparecem pessoalmente e celebram com prazer junto ao povo Roma. A participação de políticos em tais eventos é um testemunho do respeito e reconhecimento que os Roma conquistaram, dada sua significativa influência política. Em conclusão, é fundamental notar que os Roma continuam a levar uma vida separada pelo mundo afora. Ao contrário de muitos países, onde comunidades Roma não possuem áreas residenciais específicas, como acontece em pequenas cidades, eles acabam vivendo segundo regras alheias, adaptando-se a culturas que não são as suas. Apesar de muitos compartilharem a mesma etnia, suas diferenças são evidentes, principalmente no que diz respeito à língua que falam. Esses imigrantes da Índia ainda buscam um lar permanente. Hoje, não possuindo um estado independente, os Roma nutrem esperança de que haja mudanças nas percepções negativas que giram em torno de sua cultura. Por exemplo, muitos residentes nos países da União Europeia frequentemente consideram os ciganos como cidadãos de segunda classe, tornando a busca por aceitação e respeito um desafio constante. Os estereótipos negativos frequentemente associam as pessoas ciganas à pobreza, à falta de educação
e até mesmo ao crime. No entanto, como pudemos perceber através da piada que foi apresentada, os ciganos da Macedônia do Norte são, na verdade, indivíduos trabalhadores que se esforçam para levar uma vida digna e reivindicar seus direitos. É imprescindível que sejamos mais ativos e proativos para que as vozes desses grupos sejam amplificadas e ressoem em todo o mundo.